podcast Future Edge. Neste espaço, vamos falar sobre tendências, tecnologia e os últimos lançamentos. Esta é a Sara Alvarez falando e estou muito animada hoje, pois estou acompanhada por um super convidado que, além de inovador, tem uma alma de empreendedor, que é o Matheus Goiás. E bem, antes de mais nada, muito obrigada, Matheus, por se juntar a nós hoje neste podcast. Obrigado, eu fico muito feliz de participar aqui com vocês, tá? Nós ficamos muito felizes também. E o Matheus, atualmente, ela dirige Tribe, que é a escola do futuro com o objetivo de gerar oportunidades para as pessoas que querem construir uma carreira na tecnologia. Em 2012, ela fundou a Aprova, uma empresa de avaliação para ajudar os estudantes brasileiros com exames padronizados. Também ela liderou a unidade de negócio B2C na Somos Educação. E, além disso, por se não fosse suficiente, nos últimos anos ela recebeu vários prêmios, como empresário do ano da Latinoamérica, Innovators Under 35 da MIT Technology Review e Under 30 Brasil da Forbes. E, sem dúvida, temos hoje um grande personagem aqui. E bom, mas antes de começar com o Matheus, eu vou falar um pouco para vocês, que hoje vamos falar sobre tendências tecnológicas na educação, a sua evolução, as suas ferramentas e também as plataformas digitais e os novos desafios que encontramos na educação, né? Porque, como a maioria dos serviços, a educação tem evoluído muito ao longo dos últimos anos. Fomos de uma educação presencial, onde as ferramentas de informação eram livros, enciclopédias, e quando para fazer algum trabalho de pesquisa, tivemos que ir à biblioteca por mais de 2 horas, né? Imagino que algum ainda se lembra dessas maneiras de estudar. Mas anos mais tarde, a ascensão dos computadores, da internet, trouxe os computadores para a sala de aula e eles começaram a ser usados como uma ferramenta educacional. No entanto, esta etapa foi uma fusão do analógico e do digital, devido ao pouco acesso à internet e ao alto custo dos equipamentos da informática. E hoje estamos numa era de contínua transformação digital e a educação é um setor que não está excluído desta evolução, já que todos os dias surgem no mundo novas tecnologias, aplicativos, dispositivos, plataformas educacionais que ajudam a democratizar a educação. E disso vamos falar com o Matheus. Então, Matheus, eu gostaria, se você nos falara, nós sabemos que desde muito jovem você começou a se destacar em projetos educacionais com relação com a tecnologia. Como foi que você decidiu focar a sua carreira na educação? Obrigado pela pergunta, obrigado pela introdução e, repetindo, muito prazer aqui de estar hoje. Minha trajetória por educação começou em função de onde eu vim, né? Minha mãe é professora da rede estadual do estado de Minas Gerais, que é um estado importante aqui do Brasil, e nosso cotidiano, nossa rotina, quando eu era criança e quando eu era jovem, sempre foi em função do universo escolar, porque minha mãe me deixava na escola que eu estudava na parte da manhã e me pegava no final da manhã e eu ia com ela acompanhando nas escolas que ela trabalhava na parte da tarde e na parte da noite. Então, até os meus 14 anos, todos os dias da minha vida, praticamente, eu fiquei dentro de uma escola, seja estudando ou seja acompanhando minha mãe como professora. E depois eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa numa escola muito boa no Brasil, chamada Colégio Santo Antônio, uma das melhores escolas do país, e é uma escola de nível socioeconômico cultural elevado. Como a gente vem de uma família bastante humilde, eu comecei a trabalhar dando aula particular de matemática. Das minhas aulas particulares de matemática, meu sócio e eu abrimos uma escolinha de tutoria. Das escolinhas de tutoria a gente conseguiu perceber que realmente a educação dava um impacto muito relevante na vida das pessoas quando a gente fazia com carinho, com um genuíno propósito de trabalhar com qualidade para gerar oportunidade, e com isso a gente fundou o Eprova. O Eprova nós tocamos de 2012 até 2017, tivemos a oportunidade de ajudar milhões de pessoas no Brasil com a nossa tecnologia para preparação para testes padronizados.
a Somos Educação, que na época é a maior rede de educação do Brasil, incorporou a Webprov em 2017, e lá ficamos até o final de 2018, quando saímos para fundar a Tribe. Então, a educação na minha vida é meio até difícil de desassociar, porque educação, eu tenho 30 anos de idade, tem 30 anos que eu estou envolvido com educação de alguma forma, seja pela minha mãe, seja pela minha trajetória profissional, que apesar de ter 30 anos, tem 16 anos que trabalho com educação. Então, é tudo que eu fiz na vida até hoje. Muito obrigada, Matheus, por nos contar a história do seu envolvimento bem pessoal com a educação, né? Imagino que a sua mãe agora está bem orgulhosa de você, né? Bom, conte-nos sobre o seu último projeto, que é o Tribe. Qual é esse projeto e qual é a sua característica diferencial? Perfeito. Por mais que pareça engraçado o que eu vou dizer agora, mas a Tribe ela não tem nenhum grande segredo. Nós somos uma escola, e o modelo de negócio é um modelo de uma escola como qualquer outra, e uma escola que ensina desenvolvimento de software, ou seja, ensina as pessoas a se transformarem em pessoas desenvolvedoras de software, que é a principal profissão não preenchida, ou seja, é a principal profissão demandada pelo mercado de trabalho que não consegue ser preenchida atualmente. Então, hoje, tem mais ou menos um déficit de 70 mil pessoas desenvolvedoras de software por ano no Brasil. Então, todo ano esse número aumenta em 70 mil. A previsão, segundo o relatório da Brascom, é que esse número chegue em 450 mil pessoas em 2024. 420 mil oportunidades para as pessoas poderem estar trabalhando que não estão sendo preenchidas num país que sofre uma grave crise de desemprego, como, por exemplo, o Brasil. Então, a gente percebe que a gente direcionou a formação de alta qualidade para uma profissão e para um rol de profissões que é aquelas que o mercado de trabalho demandam. Então, é uma escola que ensina as pessoas profissões digitais, são as profissões que estão muito demandadas pelo mercado de trabalho. Qual que é a grande inovação que a gente traz? Educação, Sara, no mundo inteiro, de alta qualidade, tem dois caminhos. Ou a educação é pública, ou a educação é cara. E isso faz com que muitas pessoas não tenham oportunidade de acessar, porque os processos públicos normalmente são muito competitivos, não são para todas as pessoas, porque tem um processo seletivo muito, muito rígido, e a educação privada de muita qualidade normalmente é muito cara e as pessoas não podem pagar. O que a gente fez foi fazer uma educação de altíssima qualidade, então um processo de 1.500 horas de ensino, 6 horas por dia, ao vivo, online, com profissionais da melhor qualidade, um programa que tem um currículo construído em conexão com as empresas, o que as empresas dizem para a gente que têm sido as principais habilidades que elas têm procurado nas pessoas que elas buscam contratar, esse currículo desenhado e conectado com o mercado de trabalho, para viabilizar com que as pessoas comecem a estudar e já se preparando para ter uma profissão digital. Só que tudo isso, a pessoa pode vir estudar conosco e só começar a pagar quando ela conquistar o trabalho. E isso a gente faz porque a gente tem muita confiança na qualidade da educação que a gente oferece. Então, veja bem, a pessoa pode vir aqui, estudar durante um ano, ter uma formação de 1.500 horas completa, de alta qualidade, e só se ela conseguir um trabalho com uma remuneração acima de um patamar mínimo é que ela começa a pagar a Tribe de volta. Isso, que a gente chamou de modelo de sucesso compartilhado, faz com que pessoas, independente do nível socioeconômico cultural, possam se formar com qualidade numa profissão amplamente demandada pelo mercado de trabalho e conseguir construir uma carreira. E essa é a missão da companhia, que é gerar oportunidade na vida das pessoas. É para isso que o meu time acorda cedo, dorme tarde, todos os dias, de forma incansável, para olhar no rosto de cada uma das pessoas que estuda conosco e dizer, você vai ter um futuro melhor, vai ter oportunidade, vai trabalhar com tecnologia, vai ter um emprego competitivo, vai conseguir construir uma carreira de sucesso, e é isso que nos move. Oi, Matheus, parabéns por ter logrado criar um projeto de algo que faz tanta falta na América Latina, no mundo completo, que é dar educação a todas as pessoas, né? Então, parabéns. Bom, eu gostaria também agora perguntar para você
no ano passado, no 2020, o mercado digital tem se acelerado muito, né? Então, eu gostaria de saber como que você acha que as novas tendências na digitalização afetam ou beneficiam a educação. Perfeito. Eu acho que a tragédia da pandemia trouxe diversas consequências para a sociedade. E uma das consequências que essa tragédia trouxe foi a necessidade do mundo entrar num processo de aceleração da digitalização. Porque como as pessoas se isolaram socialmente, as relações passaram a ser ainda mais rápidas digitais. Tanto as relações de trabalho, quanto as relações de estudo, quanto as relações de compra, quanto as relações de socialização. Então, essa é uma tendência que foi muito acelerada pela pandemia. E na educação não poderia ser diferente, uma vez que o mundo, né, isso não foi a situação da América Latina, o mundo teve 1,6 bilhões de crianças que foram para casa ao longo do ano de 2020. E aí todo mundo se pergunta, poxa, como que a gente tem feito educação nos últimos anos, depois que você vive um movimento desse? E ficou muito constatado, Sara, em especial para a educação profissionalizante, para o ensino superior, para o ensino técnico, o ensino mais profissional, para pessoas que já estão numa idade mais avançada, de que é possível, sim, ter uma educação e ter uma educação à distância. E que isso não é nenhum problema. Então, foi desmistificado. Plataformas digitais de ensino cresceram, as pessoas consumiram cursos digitais mais do que nunca, e o ponto todo é que ficou provado que existe muita coisa que se consome de educação à distância e que é muito bom. O ponto todo da educação nunca foi o fato da educação ser à distância ou da educação ser presencial. O ponto todo sempre tem que ser concentrado na pergunta certa. A educação de qualidade e a educação de não qualidade. Então, o que é importante, sempre que vai se falar em educação no processo de digitalização, é garantir que a educação sendo digital é de boa qualidade. Se a educação for de boa qualidade, as pessoas vão poder consumir. Agora, dito tudo isso que eu falei, é muito importante a gente entender que, infelizmente, no Brasil, a gente ainda está falando de um país em que muita gente não tem a infraestrutura necessária para ter acesso à educação de qualidade digital. Porque se a gente está falando de um país com todas as desigualdades igual a gente tem, para você ter uma ideia, só 35% das escolas do Brasil têm banda larga de qualidade. Para cada 33 estudantes de escola pública, só tem um computador na escola pública. E para cada 17 estudantes da escola privada, tem um computador. Então, a gente está tão atrás ainda nos desafios de infraestrutura que falar de digitalização na educação como uma grande tendência é importante, sim, mas a gente não pode fechar os olhos e esquecer que o Brasil ainda tem que resolver vários problemas que são muito primitivos e vêm muito antes da digitalização. A gente tem que lembrar que tem muita gente que ainda vai para a escola para poder comer. A gente tem que lembrar que a carreira das pessoas que são professoras no Brasil ainda não é uma carreira. A gente tem que lembrar que a carreira dos professores e das professoras no Brasil ainda não é uma carreira competitiva, uma carreira estimulante. Ainda existe uma lacuna de remuneração. A gente tem que lembrar que a formação de professores e professoras no Brasil ainda não chegou no patamar ideal. A gente tem que lembrar dos diversos gargalos que a escola enfrenta. E isso tem que ser feito e pensado e articulado não só com os empreendedores de negócios digitais, mas principalmente com o governo, com a sociedade civil, com as organizações sem fins lucrativos, com a universidade, as escolas, os professores e os empreendedores também, para que juntos possamos construir uma solução para a educação. Então, por mais que a pandemia tenha trazido inúmeras acelerações do ponto de vista de digitalização, inclusive da educação, infelizmente ainda tem vários problemas que travam essa digitalização, porque a gente precisa de reconhecer que eles são prioritários e eles são necessários para que essa digitalização ocorra no setor da melhor maneira possível. Bom, sem dúvida. Eu acho, Matheus, que esses desafios que ficam para o Brasil, acho que são compartilhados também por muitos países da América Latina, né? Então,
ficamos com seu aviso de não esquecer que ainda temos muitos desafios por resolver. É isso, sabe por quê, Sara? Sabe por quê? Olha só, é muito confortável para mim, que falo de uma região que tem ampla infraestrutura, tem uma boa condição de vida, falar que a educação digital está resolvendo o meu problema. É muito fácil para a pessoa, por exemplo, que tem internet em casa e que tem condições de ter, por exemplo, uma pessoa para ajudar nos afazeres domésticos. Agora, vamos pensar nas milhares e milhões de famílias que não têm internet em casa, que não têm infraestrutura, não têm condição de ter uma pessoa que possa ajudar, e o pai e a mãe têm que ficar trabalhando, cuidando da criança, todo mundo em casa, não tem digitalização que resolva essa situação ainda. Então, a gente não pode esquecer de 220 milhões de pessoas que tem no Brasil, que ainda infelizmente, ainda é a minoria que pode se apropriar bem dessa aceleração da digitalização, em especial na educação. A maior parte ainda precisa de ir para a escola, ainda precisa de se encontrar presencialmente. Então, tem que ter, em especial por parte da sociedade como um todo, o entendimento que até para as coisas se desenvolverem melhor, essas coisas básicas como infraestrutura, educação básica adequada, carreira dos professores e das professoras, formação de professor e professor, isso tem que estar resolvido primeiro, porque senão não dá para querer pular uma etapa e achar que a digitalização vai resolver todos os problemas, porque ela não vai. Uhum. Eu concordo com você, Matheus. Ao final, um dos preceitos da inovação é a empatia com o usuário. Essa empatia quer dizer também entender quais são as suas condições de vida, né? Os seus desafios. Então, acho que o que você falou é super importante para todos aqueles que trabalhamos ou queremos trabalhar em projetos inovadores, de não esquecer de tentar de compreender quais são essas condições de vida das pessoas que vão ser os nossos usuários e entender bem os seus desafios. Então, acho que é bem importante esse ponto. Agora, Matheus, falando um pouco do futuro, olhando para o futuro, você acha que a educação à distância, a educação digital, é algo que veio para ficar, e como você acha que ela vai ter impacto no desenvolvimento das novas gerações na América Latina e no Brasil? Essa pergunta está muito conectada com a minha última resposta. Sim, ela veio para ficar. Mas se nós não tivermos, enquanto sociedade, uma preocupação muito grande de prover a infraestrutura necessária. Aí, quando eu falo infraestrutura, eu falo em todos os aspectos. Eu falo conectividade, eu falo condições mínimas para que as pessoas possam ter essa conectividade em suas casas, dispositivos para que as pessoas possam acessar essa educação digital. O fato da educação digital chegar pode simplesmente só aumentar a desigualdade da sociedade, porque só vai ter acesso a ela as pessoas que têm um mínimo de condição. Então, eu acho que quando a gente fala dessa digitalização, a gente tem que estar pensando sempre nas soluções que já chegam e como fazer isso chegar no maior número de pessoas também, para não dizer todas, porque um princípio básico da educação, Sara, em especial da educação básica, tá? Porque quando a gente fala educação, a gente não fala só da educação profissional. Falamos da educação básica, que são das crianças também, é a universalidade, ou seja, para todas as pessoas. A educação básica ela tem que atender para todas as pessoas. Eu acho que nisso daí, a gente não pode falar da digitalização sem estar sempre pensando nesse princípio. Isso vai conseguir atender a todas as crianças de forma igual? Essa é a digitalização que a gente tem que estar correndo atrás dela. Essa é que a gente tem que estar correndo atrás dela. Eu acho que quanto mais maduras as pessoas vão ficando, mais velhas, e aí vai ficando uma educação mais profissionalizante, mais próximo a gente está de uma digitalização que atenda, mas ainda com esses desafios de conseguir construir um caminho, uma oportunidade para todo mundo. E é por isso que a gente fez o modelo de sucesso compartilhado na Tribe, para garantir que, independente do nível socioeconômico cultural, a pessoa possa ter a oportunidade de estudar e só depois de conquistar um trabalho comece a nos pagar pela sua própria formação.
Então, esse tipo de cuidado para garantir acesso, para garantir que seja para todas as pessoas, ele é super importante. Dito tudo isso, sim, veio para ficar. Mas para ficar de verdade, tem que conseguir garantir que vai ser para todos. Acho que é muito claro essa mensagem, né, que a digitalização somente vai oferecer o valor, a democratização que muitos esperamos e se chega para todos. Tá? Eu, falando ainda um pouco do futuro, Matheus, quais são os próximos passos para você e para a Tribe? Olha, a Tribe como escola tem vocação de ensinar, em especial com alta qualidade, uma preocupação de garantir que isso chegue para as pessoas que têm muita dedicação, muito esforço, independente do nível socioeconômico cultural que elas carreguem, e através do nosso modelo de sucesso compartilhado. O que a gente pretende para os próximos passos, para 2021, é que a gente alcance 3.000 pessoas estudando no Brasil, o que já faria da Tribe a principal escola de ensino de desenvolvimento de software da América Latina. Imagine só, né, 3.000 pessoas é uma quantidade muito expressiva do percentual de profissionais que vão ser formados para o continente nessa área de atuação. E isso vai ajudar as empresas, a se transformarem digitalmente e, consequentemente, vai trazer competitividade para o nosso continente. Então, para esse ano, nossa expectativa é atingir 3.000 pessoas com a nossa formação, perfeito? E a nossa visão, Sara, é ser a primeira escolha para a formação de profissões digitais. Quando eu falo ser a primeira escolha, a gente não quer ser a maior, a gente quer que as pessoas que são jovens sonhem em vir estudar na Tribe se elas quiserem trabalhar com o digital. Do mesmo jeito que hoje as pessoas com 14 anos sonham em fazer a application para Harvard, para Stanford, a nossa visão é fazer com que as pessoas na América Latina sonhem em estudar conosco pelo nível de qualidade do que a gente tem aqui e para conseguir ser uma Triber, né, que é o que a gente chama as pessoas que estudam aqui conosco. Bom, Matheus, não tenho dúvida que com seu entusiasmo pela educação, que é contagioso, e também sua dedicação de você, da sua equipe, vocês vão lograr os seus objetivos. Esperamos que assim seja. Bom, Matheus, as suas contribuições têm sido muito valiosas. Agradecemos por se juntar a nós hoje. E agradecemos também a todos vocês por terem ficado conosco para ouvir o podcast Future Edge. Não esqueçam que vocês podem ouvir este podcast quantas vezes quiserem através da plataforma. Vamos publicar um podcast todas as sextas-feiras. Portanto, fiquem atentos ao nosso próximo convidado especial. Muito obrigada e até a próxima.